Olá, meus amigos! Vamos falar sobre harmonização orofacial? Para falar desse assunto, o primeiro ponto que a gente precisa levar em consideração é a nossa estrutura óssea e todo o seu processo de desenvolvimento. Sim, antes de falarmos de gordura, de pele e de músculo, precisamos falar sobre osso. Porque muitas vezes, no processo de infância e adolescência, na fase que nossos ossos estão em crescimento, determinados fatores podem fazer com que certos ossos da nossa face não cresçam de forma adequada. Nessa situação, nós podemos ter região de maxila, que é esse osso que segura os dentes no lugar. Ela pode não crescer adequadamente. Região de pré-maxila, região de zigomático, mandíbula e mento. Quando esses ossos não crescem adequadamente, nós temos consequências, diríamos até sequelas, porque a gente vai ter um processo de envelhecimento mais exacerbado, acelerado, nessas regiões onde o osso não cresceu direito. Quando eu vou falar de harmonização, é muito importante eu pensar nisso. Não é apenas olhar para um rosto e pensar, vou deixar ele mais quadrado, vou deixar ele mais redondo, vou colocar ácido hialurônico e alterar toda essa estrutura. Não, nós precisamos pensar nas condições anatômicas que esse paciente nos traz e por onde devemos começar a correção. Muitos pacientes chegam na clínica se queixando do nariz, se queixando do bigode chinês e na maioria das vezes eles já vêm com a ideia muito clara. Se o que me incomoda é meu nariz, eu vou fazer um preenchimento com ácido hialurônico, o bigode chinês, o mento, a mandíbula. E muitas vezes, eu diria na maioria das vezes, o problema não está na onde está a queixa, mas sim nas regiões do rosto inteiro. Então, hoje eu vou trazer para vocês um caso de uma paciente. Ela está em tratamento conosco há 2 anos, então ela iniciou em 2024. A gente já conseguiu um resultado sensacional. Nesse caso, eu identifiquei uma falha de crescimento, eu identifiquei que o volume do rosto dela não estava nos locais adequados. E aí nós fomos buscando tratamentos para interferir tanto na questão óssea quanto no processo de envelhecimento. Tá? Essa paciente em específico, ela está muito feliz com o resultado dela até o momento, porque nós vamos continuar fazendo tratamentos. Apesar de a gente ter corrigido certas condições, a gente precisa continuar tratando esse envelhecimento para que ele seja desacelerado. Então, eu trouxe aqui, vocês vão ver já o antes e depois. Isso também é importante eu trazer para vocês, porque muitas pessoas trazem esse antes e depois, não explicam o que foi feito. E eu tô aqui para explicar. Por quê? Muitos pensam que esse resultado aconteceu em 1 mês, 6 meses. Não, 2 anos de tratamento. Foi feito bastante coisa. Mas eu vou tentar trazer o básico aqui, porque no final, se você tem dúvidas sobre a harmonização, que você deveria ou não fazer, você tem que procurar um profissional. E a minha intenção não é que o que eu tô te falando você se autodiagnostique. Não, a minha intenção é que você tenha um conhecimento básico. A hora que você chegar no seu profissional, você entenda que é um processo que demora, é um processo que tem que ter paciência, que não adianta tu querer passar por grandes transformações sem corrigir aquilo que está provocando o teu problema, beleza? Então eu vou trazer essa paciente, ela liberou que eu usasse o rosto dela e enquanto eu tô conversando com vocês, eu vou filmar aqui no tablet as marcações e vai aparecer para vocês. Então tá, não vou ficar olhando para a câmera. Inicialmente, aqui em 2024, nós observamos a queixa dela. Vamos começar pela queixa. Ela se queixava do olhar caído, bigode chinês, marionete, pontinha do nariz e olheira. A primeira coisa que a gente resolveu foi o olhar caído. Nós fizemos alguns pontinhos de botox, trabalhamos ali para que a musculatura relevasse o olhar dela e melhorou. O botox, ele vai trazer tempo. Em algum momento, possivelmente, ela vai ter que fazer uma blefaroplastia. Mas enquanto isso, a gente vai trabalhando a musculatura para que esse olhar fique cada vez mais elevado. Beleza? Quando ela nos procurou, ela tinha 36 anos.
não fazia sentido a gente indicar uma blefaroplastia para ela, né? A gente consegue modular esse envelhecimento e reverter ele. Então, beleza, botox, arqueamento de sobrancelha, olhar mais aberto. Porém, eu observei, e isso a gente vai ver na foto de perfil dela, que ela estava com um afundamento muito grande nessa região. Isso já me abriu um alerta. Por quê? Não faz sentido ela ter um crescimento legal aqui, né? Tá interessante, e aqui não. Já me mostra que ela tem deficiência de crescimento ósseo. Não é apenas gordura, músculo e pele que saiu do lugar, e sim um osso que deveria estar ali que nunca esteve. Então, obviamente, optamos por fazer a reposição do volume nesse osso a nível ósseo. Tá? Mas não só isso. Eu fui um pouquinho mais além. Quando eu observei que o volume no rosto dela estava localizado todo na parte inferior, em vez de eu pensar em simplesmente colocar volume no rosto dela, porque uma das queixas também era ter o rosto um pouco mais cheinho, eu pensei, eu preciso tirar volume primeiro. Não adianta eu simplesmente colocar preenchedores sem pensar no controle do volume que eu tô trazendo para esse rosto. Nesse momento, que às vezes alguns profissionais falham, eles acabam colocando muito produto e esquecem que esse rosto vai inflando e ficando cada vez mais estranho. Então, a minha ideia foi reduzir volume e colocar o volume nos locais adequados aonde eles deveriam estar, trazendo uma naturalidade. Então, para redução de volume, eu fiz uma bichectomia. Vou abordar um pouquinho esse assunto aqui agora, porque a bichectomia já foi muito criticada. Quando ela é indicada da forma correta, e os tratamentos são executados como deveriam ser, o resultado é sensacional. Como que a gente teve aqui? O que acontece? Um paciente de 36 anos, ela já tem flacidez, porque a produção de colágeno dela já está deficiente. Então, com certeza, eu já deveria fazer bioestimuladores de colágeno. E foi exatamente o que eu fiz. Como eu já estava nos planos fazer essa intervenção, eu sugeri, já vamos fazer a bichectomia, já vamos fazer essa remoção de excesso de volume para que esse bioestímulo de colágeno, que no caso aqui foi feito com ultrassom profocado, ele também já aconteça essa flacidez momentânea que a bichectomia provoca por conta dessa redução de volume. Então, a observação está no momentânea, demora em torno de 1 ano até 1 ano e meio para as estruturas ao redor se adaptarem, músculo, pele, e esse efeito flacidez ser reduzido, beleza? Então, botox, bichectomia, aí sim eu fui para os preenchimentos, certo? Fiz preenchimento de olheira, melhorei bastante essa região. Fizemos fios de sustentação para reposicionar um pouco essa gordura, um pouco. Fios de sustentação não tem efeito de cirurgia. Ele me ajuda, mas ele não faz milagre. Tanto que ela, em 2 anos, ela já colocou fio de sustentação 2 vezes. Nós já fazemos ultrassom profocado 2 vezes para melhorar a condição dessa pele e reposicionar algumas regiões. Mesmo eu fazendo fio de sustentação nessa paciente, ela continuou com uma marcação no bigode chinês. Nesta foto aqui, a gente observa que o bigode chinês dela é bem profundo. Mesmo eu fazendo reposição de volume a nível ósseo aqui. Então, quando eu venho para a foto frontal dela, mesmo agora nesse resultado de 2026, que é bem recente, ela ainda tem um pouco de marcação no bigode chinês. Mas lembra que eu falei da questão de crescimento ósseo? Sim, é isso que acontece. A gente já fez o tratamento à base óssea dela, demorou 2 anos. Ao mesmo tempo, a gente tratou a pele dela e nós conseguimos chegar nesse resultado. E por que tudo isso é tão importante? Porque agora a gente vai ter que estabilizar o tratamento dela, focar na qualidade de pele, porque o que eu tinha para repor volume de osso, eu já repus. Isso aqui não adianta eu colocar mais preenchimento nesse bigode chinês. Então, gente, recapitulando todo o tratamento que nós fizemos até o momento. Primeiro, identificação da estrutura óssea para entender por que o processo de envelhecimento dela estava avançado em determinadas regiões e em outras não. Segundo, nós fizemos a troca do volume, removemos em determinadas regiões
e colocamos em outras. E o terceiro, que na verdade não é o último, mas é o que aconteceu durante todo o tratamento, o gerenciamento de pele. Para que nesse gerenciamento de pele, ao mesmo tempo que fazíamos as reposições de volume, enfim, essa pele fosse voltando a ter o colágeno necessário para voltar a ter sustentação. Por isso que aqui no Bigode Chinês nós encerramos o preenchimento, porque agora é pele que a gente precisa tratar. Na vista de perfil, a gente consegue ver melhor ainda o resultado, porque é onde realmente é perceptível como este volume no lugar adequado traz rejuvenescimento, ele tira aquele aspecto de olhar cansado. A gente também conseguiu melhorar significativamente a linha de marionete dela sem nunca ter colocado 1 ml de preenchimento nessa região. E também a cerejinha do bolo, nós trabalhamos nariz, porque quando a gente tem deficiência de crescimento em região de maxila, é natural que a pontinha do nariz fique caída. Se você quer mais conteúdos como esse, siga a gente no nosso canal, dê o seu like, compartilhe com aquele seu amigo, amiga, tio, tia, parente que tá querendo fazer uma harmonização e não sabe por onde começar, não sabe nem o que é uma harmonização. Nós estamos aqui para trazer informação, então me ajuda a entregar essa informação para o máximo de pessoas, porque é necessário ter informação para não chegar a resultados indesejados. Muito obrigada!